Eu venho agora de uma audiência no Superior Tribunal de Justiça, no gabinete do ministro do STJ, ministro Napoleão, e estive longamente com o juiz Rodrigo Otávio, que é o juiz instrutor do gabinete do ministro. Senhor presidente, em 1990, vou explicar agora o que fui fazer nesta audiência e nessa visita. Em 1990, no dia 15 de março, o Banco do Brasil, refletindo a política confiscatória implementada pela então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, reajustou de forma unilateral e abusiva os saldos devedores de milhões de agricultores brasileiros, promovendo um acréscimo de cerca de 43% nos contratos vigentes. Ou seja, uma brincadeira de mau gosto, de repente dobrou o endividamento e o passivo dos agricultores em 1990. Um verdadeiro confisco da poupança rural. Este foi o grande legado do Plano Collor para o setor. Em 1994, senhor presidente, o Ministério Público, a Sociedade Rural Brasileira e a Federarroz, que é uma associação de arrozeiros do Rio Grande do Sul, de muita credibilidade, ajuizaram uma ação civil pública contra a União, o Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, por terem alterado regras de contratos. Buscando afastar das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84% no mês de março de 90, para substituir a correção pela variação do BTN. A referida ação civil pública tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do DF, na primeira região, e após recursos, o STJ, em 4 de dezembro de 2014, deu provimento aos recursos do Ministério Público e da Sociedade Rural Brasileira e também da Federarroz, e decidiu o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 pela senhora Zélia Cardoso de Matos, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 84%. Assim, condenou os réus solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN fixado em idêntico período. Essa diferença da mudança do indexador que fizeram com as contas, o endividamento dos produtores, de 40 para 80, essa diferença, então, em 2014, o STJ mandou, obviamente, com muita justiça, mandou pagar os agricultores. Senhor Banco Central, Ministério da Fazenda e Banco do Brasil, devolva o que vocês usurparam indevidamente. Assim, condenou essas instituições. O acórdão, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais nos termos do voto do senhor ministro relator de seguinte teor: ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 90, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41. Condena os réus solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de 1990 e o BTN fixado em idêntico período de 41, corrigidos monetariamente. Trânsito em julgado contra o Banco do Brasil veio em junho de 2016, 26 anos depois, senhor presidente. Depois, quando fala que os processos judiciais são lentos, não é o culpado também só o judiciário. São as regras e as leis que regulamentam os processos judiciários. Então, nós somos responsáveis, o Congresso Nacional e o Judiciário junto, pela lentidão
da justiça no Brasil. Queria ver fosse nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa, se tinha produtor há 26 anos sem receber uma conta devida. A ação tramita há décadas e os agricultores brasileiros não aguentam mais aguardar pela definição desses cálculos e efetivo recebimento dos valores. Essa cobrança a mais inviabilizou o agronegócio nacional por um grande período. Gerou perda de renda, propriedades, dignidade. Tivemos um passivo enorme no endividamento brasileiro. Pois bem, senhoras, senhores, colegas, a batalha jurídica foi longa. O Banco do Brasil é poderoso, seus braços são fortes e longos, apresentou recursos intermináveis, discutiu o indiscutível, postergou e posterga o impostergável. A justiça pode até ter tardado, mas chegou, senhor presidente. Em junho de 2016, o STJ passou longos 26 anos decidindo que o Banco do Brasil tem que devolver o indevidamente tomado, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, porque nós não somos obrigados a emprestar dinheiro para o Banco do Brasil. Quando ele nos empresta, ele cobra juro e nós pagamos em dia. Se não cobrar, nos executa. Sem dó nem piedade. Resta apenas uma questão a resolver. Quando o Banco do Brasil vai devolver os valores cobrados indevidamente? Milhões de agricultores estão esperando, pacientemente, que se faça justiça. Temos que nos irmanar e cobrar celeridade. Por isso fui hoje ao STJ. Temos que nos envolver enquanto maior instância política do Brasil, o Senado Federal. Os agricultores, ajudá-los a cobrar do Banco do Brasil e do Poder Judiciário uma necessária brevidade. Temos que colocar um ponto final nesta indignidade. Passados longos e angustiantes anos, muitos já morreram, senhor presidente. Suas famílias, muitas delas, estão em dificuldades. Aguardam reparações. Cerca de 20% desses milhões de prejudicados já morreram. Muitas das suas meieiras e herdeiros também já morreram. Existe justiça pior do que a tardia? Podemos concordar com esse absurdo? Esses prejuízos aconteceram há quase 3 décadas. Um absurdo, uma injustiça com os produtores do país. Pessoalmente, juntamente com todos aqui, temos sido uma trincheira na defesa da agropecuária, que mais uma vez, em 2017, cresceu 13% e salvou a lavoura da economia nacional. Não foi o governo que cresceu 1%, senhor presidente. Não foi mágica do senhor ministro da Fazenda, candidato a presidente. Foi a mágica dos agricultores do Brasil, que produziram a revelia do Estado e fizeram uma super safra, sendo que 70% delas financiada com dinheiro da iniciativa privada exclusivamente. Agricultores, com raras exceções, não compram imóveis em Miami ou Paris, senhor presidente. Agricultores investem na agricultura. Eles compram mais terras, eles compram mais gado, eles compram mais máquinas para plantar e não trocam e fazem luxo. Infelizmente, gostaria que fizesse. Mas eu peço ao ministro relator do STJ, através do Dr. Rodrigo Otávio, senhor juiz instrutor, que possa dar celeridade a esse julgamento dos embargos infringentes, que o Banco do Brasil e a União entraram só para ganhar mais um tempinho, quem sabe mais 10 anos, mas nós confiamos no STJ, nós confiamos ainda na Justiça, nos recusamos a desacreditar da Justiça, e eu tenho certeza que brevemente será julgado definitivamente essa injustiça. Peço a essa casa, a essa mesa, que comunique também, fazendo parceria aos agricultores do Brasil, que possam enviar todo o seu clamor ao ministro relator, pedindo a ele que julgue essa ação que corre há 28 anos no país. Muito obrigado, senhor presidente.